Com muita alegria, abre a sua Bíblia comigo, querido. Aleluia. Joel, capítulo 2. Eu quero ler do 26 ao 27 com vocês. Joel, capítulo 2, versículo 27. Diz assim a poderosa palavra de Deus: Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus. Fez maravilhas em favor de vocês. Olha para o teu irmão e fala assim: e Deus fez maravilha no meio de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E você diga amém. Repita comigo assim: uma grande virada. Queridos, redobre a sua atenção. É bem verdade que o Deus que nós servimos, Deus maravilhoso. É bem verdade, amado, que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus grandioso. É bem verdade que o Deus que nós servimos, Ele faz e Ele cria o impossível na nossa vida. É bem verdade que o Deus que nós servimos, Ele é o dono da terra, do céu e debaixo da terra. É bem verdade que o Deus que nós servimos, amado, Ele é o dono do ouro e da prata. E esse Deus que nós servimos é o Deus que está presente todos os dias na nossa vida. Você vai ver, querido, que Deus, quando Ele manifesta no Antigo Testamento, Ele se manifesta através da vida dos profetas. E Ele usa a boca do profeta Joel para dizer para aquele povo: vocês nunca mais serão humilhados. Levanta sua mão bem alto e eu quero profetizar, querido, que 2026 será um tempo de honra na tua vida. Você nunca mais será humilhado na tua vida. Presta atenção, querido. Quando Ele usa a boca do profeta Joel, Ele estava mostrando para aquele povo que a partir daquele momento as coisas iam começar a viver coisas diferentes. A partir daquele momento, coisas ia começar a acontecer para que aquelas pessoas vivessem coisas extraordinárias. Redobre a sua atenção. Quando Deus declara uma palavra, olha para o teu irmão e fala assim: ninguém pode impedir. Deus tinha declarado que aquele povo ia viver um tempo de restituição, tempo de colheita, tempo de abundância, e ninguém pode impedir quando Deus declara. Levanta a mão novamente. Eu quero profetizar, querido, que a partir deste culto, você vai viver o extraordinário na tua vida, você vai viver restituição na tua casa. Tudo aquilo que você perdeu anos passados, se prepara para viver algo extraordinário no ano de 2026, amado. Deus, Ele faz isso, querido. E quando Deus declara uma palavra, ninguém pode parar isso. Olha que interessante. Você vai ver, querido, no Antigo Testamento, quando Deus dizia para os profetas: vai acontecer, aquilo acontecia. Você percebe que não tinha meio termo, as coisas não aconteciam pela metade, não, acontecia 100%. Pergunto por quê? Porque quando Deus fala, ninguém pode impedir, amado. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus já falou algo ao seu respeito? Se prepara, porque isso vai se cumprir na tua vida. Quem crê nisso? Irmãos, o Deus que nós servimos é um Deus poderoso. Entretanto, querido, a nossa vida existe fases de sentido e tempo. Perdemos forças e oportunidade. A nossa vida, querida, ela é feita de fases. E muitas das vezes nós perdemos tempo, forças e oportunidade. Quem aqui já pensou assim: eu acho que eu estou perdendo tempo neste lugar? Quem já pensou isso? Às vezes você está na empresa, às vezes você está numa roda de amigo, às vezes você está em algum lugar e você fala assim: acho que eu estou perdendo tempo e oportunidade. Quem já pensou assim? Olha que interessante. O interessante, querido, que anos consumidos nossa vida por lutas, erros, críticas e perdas. Mas nós vamos ver, querido, através dessa mensagem de Joel, que Deus não apenas encerra tempo de perda, mas Ele inicia um tempo de restituição. Às vezes você passou tanta luta neste ano, às vezes, amado, você passou tanta guerra em 2025 e 2024, mas hoje Deus te trouxe neste culto onde muitas pessoas não viriam. Deus trouxe você hoje para dizer para você que todas as percas que você teve vai se transformar em restituição na tua vida. Ei, amados, Deus usa a boca de Joel para dizer: chega de perder, chega de viver esses momentos de perca, porque a partir de hoje é um tempo de restituição sobre a tua vida. Cutuca o teu irmão e fala assim: você está preparado para viver uma restituição na sua vida? Irmão, tem. Imagina vir as coisas que você perdeu agora. Não, você não está entendendo, amado. Sabe as coisas que você já conquistou? Agora, a partir de hoje, as coisas vão começar a multiplicar na tua vida. As coisas vão começar a acrescentar na tua vida. Pergunte por quê?
Porque quando Deus declara, ninguém pode impedir você, amado. Deus usa a boca do profeta Joel para dizer assim, ó, chega de perca. A partir de hoje é um tempo de restituição. E sabe onde acontece a grande virada? Pergunta aonde? Quando você entende o verdadeiro propósito de Deus. Queridos, a grande virada acontece quando Deus entra no cenário. Ele transforma, querido, escassez em abundância. Quando Deus entra no cenário, querido, Ele transforma a vergonha em honra. Quando Deus entra no cenário, Ele transforma a dor em testemunho. Ei, amados, quando Deus entra na tua vida, querido, tudo aquilo que parecia ser raso, prepara, porque Deus vai começar a colocar você em lugares muito grandes. Quando Deus entra num cenário, Voluide, Deus transforma a vergonha em honra na tua vida. Ei, amados, mas quando nós entendemos o verdadeiro propósito de Deus, Deus restitui coisas que nós às vezes nem está esperando. Cutuca o teu irmão e fala assim, vai ter coisas que vai chegar na sua vida, que você nem vai lembrar, que você perdeu um dia. Ei, presta atenção, querido. Quando nós entendemos o verdadeiro propósito de Deus, manifesta na nossa vida, querido. Você quer saber mesmo? Pergunta para mim com força, fala assim, pastor, quais são os propósitos de Deus? Queridos, para a gente entender, amado, o primeiro propósito de Deus é conhecer a Deus, viver em comunhão com Ele. Não tem como você ser restituído se você não conhece o Deus que você serve. Segundo propósito, querido, é ser transformado e ser a imagem e semelhança de Cristo. Não tem como, amado, você receber a restituição de Deus, você não tem uma semelhança ao Criador que você serve. A melhor coisa para receber restituição é você ter uma identidade com Cristo. Olha para o teu irmão e fala assim, quem é você? Ei, amados, eu estava fazendo um curso de oratória, querido, de neurociência, e o professor, ele fez uma pergunta para mim, ele sabia que eu era pastor, ele fez uma pergunta para mim assim, quem é você, Wagner? Automaticamente, nós vamos pensar assim, eu trabalho com isso. Não, ele me cortou e falou assim, não, quem é você? Eu parei, fiquei em silêncio, ele falou assim, o maior erro dos cristãos, Wagner, é não saber quem eles são em Cristo Jesus. Ele falou assim, Wagner, você foi criado por Deus, com um propósito na terra, para mudar pessoas e transformar vidas, e este propósito vai transformar gerações, e você precisa entender quem você é em Cristo. Ei, amados, sabe por que Deus preparou essa mensagem? Pergunte para quê? Porque você é filho do Criador, amado. Você não foi criado por acaso, você não nasceu por acaso, querido, você nasceu com um propósito na terra. Pergunte qual? Para viver o extraordinário de Deus, querido, para viver a restituição, para viver a abundância, para viver o crescimento, porque você tem um propósito de transformar gerações nesse Brasil. E terceiro propósito, querido, viver uma vida que glorifica a Deus. Nossa vida deve refletir quem Deus é, nas nossas atitudes, nas nossas palavras e nas nossas decisões. Queridos, olha para o teu irmão e fala assim, você não é normal, fala para ele, querido, nós somos do céu, amado. Dá para pensar que existe um Deus que dá direcionamento para você? Dá para pensar que existe um Deus que fala audivelmente ao teu coração? Queridos, nós não somos normais, amado. Amados, nós não podemos fazer o que nós pensamos, ou o que nós agimos. Tem coisas que nós fazemos no mundo que nós não podemos fazer mais. Olha que interessante. Fui de bermuda, do jeito que eu gosto de ficar em casa. Fui no mercado, Daniel. Eu vou fazer uma compra com a minha esposa. Estou lá fazendo compra, de boa. Minha irmã, graça e paz, pastor. Falei, pronto. Graça e paz, pastor, tudo bem? Pastor, não foi o senhor que revelou um dia? Eu falei, pronto. Irmão, nós não somos normal, querido. Dá para você entender, amados, que as nossas atitudes têm que refletir Cristo na nossa vida? Graça e paz, minha irmã, tudo bem? Abracei ela, cumprimentei. Imagina se eu fosse ignorante naquele momento. Será que eu estaria, avó, representando Cristo naquele momento? Olha para o teu irmão e fala assim, a sua vida precisa refletir Cristo na sua vida. Irmão, as nossas atitudes, querido, precisa ser diferente. As nossas palavras precisam ser diferentes. Se o mundo às vezes fala que você não consegue, você tem que profetizar que você vai chegar longe. Se as pessoas, querido, falam mal de alguém, você vai lá e profetiza coisas boas sobre aquela pessoa. Irmão, as nossas palavras têm que refletir Cristo na nossa vida. Qual o outro propósito? Cumprir o chamado e servir as pessoas. Somos chamados para servir, influenciar, abençoar vidas com aquilo que Deus colocou dentro de nós. Pergunte o que é Espírito Santo, amado. Queridos,
Quem quer viver algo extraordinário com Deus em 2026? Começa a servir as pessoas. Irmão, como que Deus abençoa a gente quando nós servimos? Como que Deus muda a nossa vida quando nós servimos o próximo? É extraordinário, querido. Tem hora que a gente está cansado, a gente não quer fazer, quer ficar no nosso cantinho. Mas experimenta servir neste momento, que você vai viver coisas maravilhosas, amado. Presta atenção. Joel, quando declara essa palavra, dizendo que o povo ia viver uma restituição e que a vergonha ia cair por terra, ele estava dizendo para aquele povo que a partir daquele momento eles iam viver uma grande virada na vida dele. Levanta sua mão bem alta e fala assim: eu vou viver uma grande virada na minha vida. Ei, amados, e a grande virada começa com a restituição de Deus. Coloca para mim Joel capítulo 2, verso 25. Olha o que diz a palavra, gente. E o gafanhoto cortador, o meu grande exército, que enviei contra vocês. Presta atenção, amados. Vocês comerão até ficar satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilha em favor de... O teu irmão fala assim: você. Ei, amados, pastora Dalila, Deus não promete apenas compensar. Querido, Ele promete restituir. Vou repetir para você: Deus não promete, amados, apenas compensar você, mas Ele promete trazer uma restituição sobre a sua casa. O que parecia irrecuperável está nas mãos do Senhor. Sabe o que isso significa? Pergunta o quê? Que aquilo que você perdeu um dia está nas mãos do Senhor. Que aquilo que você perdeu, aquilo que roubaram de você, aquilo que tiraram de você por não ter às vezes conhecimento, está nas mãos do Senhor. Levanta sua mão bem alto. Eu quero profetizar, amado, que você vai viver uma instituição tão forte na tua vida, que você vai ter para abençoar as pessoas ao seu lado, amado. E sabe o que é interessante? Pergunta o que, igreja? Que nenhuma perda, nenhuma, é maior do que o poder da restauração de Deus. Nenhuma. Às vezes você perdeu um valor X, Deus vai transformar isso em dobro na tua vida. Porque Deus faz isso, amado. Presta atenção. 2016, mais ou menos, não, 2014. Eu tinha ido lá e comprado um carro novo. E eu falei assim: vó, eu nunca mais vou ter esse carro, porque não era cristão nessa época. Não conhecia o Deus de Israel. E achava que nunca mais teria um carro novo, que teria aquele sabor. Cutuca com o seu irmão e fala assim: você vai trocar de carro o ano que vem. Não, fala para ele assim como profeta, fala: você vai trocar de carro o ano que vem. Irmãos, eu achava que nunca ia ter isso de novo. Mas a restituição de Deus é tão poderosa, que quando nós entregamos tudo ao Senhor, parece que Ele cuida dos mínimos detalhes, amado. Quando eu tive a experiência novamente de adquirir um carro novo, eu até me emocionei em casa, sem minha esposa saber. Falei: Senhor, muito obrigado, porque verdadeiramente o Senhor restitui aqueles que são fiéis com o Senhor. Que eles dá para você entender que tudo aquilo que você perdeu está nas mãos do Deus que você serve. Dá para você entender, amado, que tudo aquilo que você perdeu está na mão do seu Deus que você serve. E quando Deus, querido, Ele começa a mexer algumas coisas, às vezes tem algumas áreas que faltam algumas coisas, mas não é porque está faltando porque você quer. Pergunte para mim: pastor, por que então? Não, mais forte, fala: pastor, por que então? Porque essa área que você está perdendo é a área que Deus vai restituir 100 vezes mais, amado. Deus faz isso, querido. Eu acho tão legal que Deus vai contra a lógica humana. Às vezes pessoas que falam assim: não vai dar certo, Deus faz dar certo. Às vezes pessoas, queridas, que falam assim: não, isso aqui não vai dar nada, Deus faz virar os melhores da terra. Ei, Deus é especialista em restaurar histórias quebradas. Vou repetir para você: Deus é especialista em restaurar histórias quebradas. Perdeu alguma coisa? Se prepara para ser restituído. Está vivendo um momento de crise? Prepara para ser restituído. Está vivendo um momento de escassez? Prepara para ver abundância na tua vida. Está vivendo um momento de vergonha? Se prepara para viver um tempo de honra na tua casa. Pastor, está doendo, estou sofrendo? Se prepara para viver um tempo de testemunho na tua casa, amado. Porque Deus é especialista em restaurar histórias quebradas, amado. E sabe o que eu acho interessante? Pergunto o quê? Que a grande virada transforma escassez em abundância. Quando o profeta Joel declara: comereis abundantemente e os farteis. Ou melhor, vocês vão comer tudo daquilo que vocês não comeram. Deus, querido, Ele transforma a escassez na abundância. Sabe o que é interessante? Que aonde antes havia falta, Deus libera a provisão, amado. É tão forte o Deus que nós servimos, que Ele faz coisas extraordinárias. Aqui está vivendo algo que você nunca imaginou. Levanta sua mão. Queridos, isso é a mão de Deus.
Nós vivemos coisas tão extraordinárias e nós esquecemos o Deus que nós servimos. É bem legal que nós entendemos que a escassez não é para você viver, querido, para sempre, mas é para você viver só um momento. Pergunte por quê? Porque a abundância te espera lá na frente, querido. Olha que interessante. A virada não é mínima, ela é abundante. Deus muda o ambiente, muda a mesa, muda condições, muda o lugar, muda o cenário. Porque quando Deus traz abundância, nós vivemos coisas extraordinárias. Levanta sua mão bem alto. Eu quero profetizar que em 2026, você vai adquirir, querido, aquele seu sonho que você tem tanto no seu coração. Eu quero profetizar que em 2026, você vai fazer aquela viagem tão esperada. Eu quero profetizar em 2026, querido, você vai comprar seu carro novo, sua casa nova. Você vai poder ajudar aquelas pessoas que você tanto sonha, porque o Deus que você serve, Ele é um Deus da abundância, amado. Ei, precisamos, querido, de mensagens que trazem esperança para o nosso coração. Eu não posso lembrar que o mundo está em crise, mas o céu não está, querido. Não posso esquecer isso, querido. Não, porque está caro, está nada, irmão. Para quem depende do céu, não precisa depender do mundo, querido. A Bíblia diz, se for preciso, Deus tira do ímpio para trazer para o justo, amado. Cutuca o teu irmão e fala assim, você vai prosperar em 2026. Fala para ele assim, porque já há uma palavra já foi liberada sobre a tua vida. Quem confia em Deus, sai da sobrevivência e entra na abundância do Senhor. Vou repetir para você, quem confia em Deus, sai da sobrevivência e entra na abundância de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Pergunta o quê? Às vezes chegava no final do mês, chegava, porque não vai acontecer mais isso com você. Você olhava a sua conta financeira, você falava assim, poxa, queria fazer algo diferente. Poxa, eu queria, não sei, fazer uma viagem, alguma coisa. E às vezes não tinha. Mas pergunte aí, se prepara porque a abundância vai derramar sobre a sua vida, querido. Ei, queridos, a grande virada gera crescimento espiritual. A Bíblia diz em Joel capítulo 2, 26, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus. A restituição não termina no material. O maior crescimento acontece no interior. Olha que forte isso. O coração restaurado se torna um coração adorador. Quando você começa a receber a abundância de Deus, parece que tudo começa a mudar na sua vida, querido. Olha para o teu irmão e fala assim, como está a sua vida espiritual? Como está, querido? Se a gente entender, amado, que o Deus que nós servimos, todas as coisas que nós recebemos vêm do céu, nós cuidaríamos melhor da nossa vida espiritual. Deixa eu compartilhar com vocês uma experiência que eu tive hoje. Ontem eu falei assim, Senhor, eu vou acordar 6 horas da manhã. Me acorda mais cedo, Senhor, que eu queria fazer meu devocional. Queria orar, queria falar com o Senhor antes de eu sair de casa. Irmãos, 5h40 da manhã. Eu levantei como se tivesse dormido 20 horas. Fui lá, fiz meu devocional, orei, falei com o Senhor. Hoje nós terminamos a mudança da igreja. Diga glória a Deus. Faltou só as cadeiras, algumas coisas aqui ainda. Mas já estamos finalizando. Quando eu saí de casa, eu falei, Deus, muito obrigado por ter me acordado antes. Porque eu não queria sair de casa sem antes ter esse momento, querido. Olha que poderoso. Pensei essa mudança de hoje, semana retrasada. Nós estávamos aqui fazendo a mudança. E quando o caminhão entrou no portão da igreja, pergunte aí, parou o caminhão, queridos. O caminhão não pegava mais. Pergunte por quê? Porque é espiritual a guerra, querido. O inimigo sabe que nós vamos viver algo transformador em 2026. Mas ele tenta impedir que a gente saia do lugar que está nos impedindo de viver o extraordinário. Porque se o caminhão não funciona, a gente não consegue fazer a mudança. Só que hoje foi diferente. Falei, Deus, eu quero fazer devocional, Senhor. Eu quero orar por essa mudança. Parecia algo normal, querido, mas não era. Olha para o teu irmão e fala assim, como está a sua vida espiritual? Ei, amados, toda verdadeira virada nos aproxima mais de Deus. Desconfia, amado. Você está vivendo algo maravilhoso, está te afastando de Deus, desconfia. Não pode ser de Deus, querido. Você está vivendo uma abundância, desconfia. Que se não está te aproximando de Deus, desconfia, querido. Porque toda virada na vida de um homem e de uma mulher vai aproximar mais ele de Deus. Parece que gera um coração generoso dentro de nós. Agradecemos mais e mais, porque toda virada nos aproxima do Senhor. Cutuca o teu irmão e fala assim, a virada na sua vida, 2026, vai te aproximar de Deus. Todo homem cresce quando está mais perto de Deus. Toda virada acontece quando nós estamos mais perto de Deus. E a grande virada remove a vergonha, estabelece a honra. Repita comigo assim, a grande virada remove a vergonha, estabelece a honra. Quando o profeta Joel disse assim, vocês nunca mais serão envergonhados, é porque Deus está dizendo assim, a partir de hoje, vocês começam a ser honrados. Existem momentos, querido,
que a gente sofre algumas humilhações. Existe um momento na nossa vida, queridos, que parece que está só nós. Existe um momento que parece que você está sozinho, querido. Você até tenta buscar ajuda, mas às vezes não consegue. Às vezes algo na sua casa está te envergonhando. Às vezes, querido, há uma cicatriz, uma raiz, uma ferida dentro de nós aberta, que aquilo nos envergonha, amado. Às vezes pessoas perto de nós fazem coisas que nos envergonham. Às vezes tem situações que acontecem que a gente não sabe aonde coloca a nossa cara, querido, de tanta vergonha que a gente fica. Quem já passou por isso? Parece, amado, que está tudo contra você. Parece que tudo que você faz não dá certo. Parece que tudo que você tenta fazer, de você avançar, você retrocede, vai para trás. Parece, amado, que todas as vezes que você tenta fazer algo, parece que tem algo te impedido. Quem já viveu? Ei, queridos, mas é para vocês que Deus me trouxe aqui hoje. Levanta sua mão bem alto. Eu quero profetizar, querido, que a partir de hoje toda a humilhação na tua vida, toda a vergonha na sua vida, tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que fez você um dia se esconder no seu quarto, tudo aquilo que fez você excluir as pessoas da sua vida, eu quero profetizar, amado, que a partir de hoje vai acontecer um tempo de honra na tua história, na tua vida, na tua família, no teu ministério, na sua vida espiritual. Começa a se preparar, amado, porque a honra de Deus vai chegar sobre a tua vida, querido, porque Deus faz isso. Ei, amados, e quando a honra chega, ninguém pode parar você. Eu fico admirado quando eu olho a história de Davi, porque os pais rejeitaram, os irmãos rejeitaram. Imagine a vergonha deste homem, ou melhor, dessa criança, sendo rejeitado pela própria família. Mas Deus já tinha declarado uma palavra, que o próximo rei de Israel viria da tribo de Davi, querido. Irmãos, e quando Deus declara uma palavra sobre nossa vida, ninguém pode parar, querido. E no momento certo, Deus cria um momento para honrar Davi em meio a Israel todo, querido. Cutuca o seu irmão e fala assim: se for preciso, Deus vai te honrar à frente de todo Israel, para mostrar que Deus está na tua vida. Quem está me entendendo? Queridos, quando Joel declara essa palavra, que a humilhação, a vergonha ia cair por terra, eu fico imaginando que aquele povo passou, querido. Eu fico imaginando, querido, aquele povo vivendo da migalha, porque não tinha às vezes o que comer. Mas quando Deus manda um profeta, Deus muda o cenário. Algumas pessoas entenderam? Quando Deus manda um profeta, querido, o cenário da sua vida começa a ser transformado. E nós somos testemunha viva dessa palavra. Pelo menos eu. Quem aqui está vivendo um cenário novo na sua vida? Irmãos, parece que quando o homem de Deus chega perto de nós, a nossa vida muda, querido. Nós precisamos se posicionar no propósito de Deus e andar mais perto dos grandes homens do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo no meu coração? Pergunta o quê? 2026, você vai precisar renunciar a alguns lugares, querido. 2026, você vai precisar renunciar a algumas amizades. Porque às vezes isso te impede de você viver uma grande virada de Deus em 2026. Amados, é bem verdade que quando nós entendemos que nós devemos agradar o Senhor e não o homem, nós vivemos coisas maravilhosas, querido. Cutuca o teu irmão e fala assim: 2026. Não, cutuca ele e fala assim: 2026, você vai precisar renunciar a algumas coisas da sua vida. Irmão, tem gente que frequentava a sua casa, não vai poder frequentar mais. Tem pessoas, querido, que conversavam com você todos os dias, não vai poder conversar mais. Vai ter ambientes que você frequentava, que você não vai frequentar mais. Isso é tão poderoso, amado, que se a gente entender isso, Deus nos faz crescer muito, amado. Quem aqui se converteu a Cristo? E quando você estava convertido, pessoas no mundo te faziam convite ainda. Quem já passou por isso? Eu lembro muito bem, amado, 2018, quando eu me converti na igreja, eu lembro até hoje, dia 24 de fevereiro, eu entrei na recepção, a avó Luíde estava lá, me deu um abracinho, né, avó? A partir daquele momento eu precisei entender que as minhas decisões tinham que ser diferentes, eu tinha que renunciar a algumas pessoas. Ei, amados, quem quer viver uma grande virada na sua vida, você está preparado para renunciar a algumas coisas? Você está preparado, querido, para renunciar a algumas coisas que você gosta? Porque para viver uma grande virada, nós vamos entender que Deus vai nos pedir algumas coisas. Olha que poderoso isso, projeta para mim. Joel 2:27, já estou finalizando. Olha o que diz a palavra de Deus. Joel 2:27. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Sabe o que Deus estava dizendo? Vocês vão ver com seus próprios olhos que eu estou no meio de vocês. Ei, amados, ele continua dizendo: eu sou o Senhor, seu Deus, não há nenhum outro Deus, porque o único Deus que se manifesta é verdadeiro, é o Jeová Jireh, amado. Você vai ver que o texto da Bíblia
do Antigo Testamento, Deus repete isso 3 vezes. Eu sou o único Deus. Deuteronômio capítulo 6, querido, verso 4. Deus vai dizer: eu sou o único Senhor, e não há outro Deus igual a mim. Você vai ver, querido, que Deus se manifesta através do profeta Jeremias, dizendo: eu sou o único Deus, e não há outro como a mim. E Deus repete novamente em Joel: eu sou o Senhor, o seu Deus, não há nenhum outro como eu. Sabe o que Deus estava dizendo, querido, naquela época? Pergunta o quê? Que a restituição que vai chegar sobre a sua vida não vai vir de qualquer Deus, vai vir daquele que é o dono do céu, da terra e debaixo da terra, amado. A restituição vai vir, querido, daquele que é o dono do ouro e da prata. Aquela restituição vai chegar sobre a tua vida, queira Satanás ou não, querido, porque já foi declarado uma palavra sobre a tua vida, amado. Olha que poderoso isso. A grande virada não vem do esforço humano, mas da intervenção divina, querido. Você consegue trazer a restituição sobre a sua vida? Sim ou não? Não, querido. Porque ela vem através da intervenção divina de Deus. Às vezes você até esqueceu o que você perdeu. Cutuca o seu irmão e fala assim: mas Deus não esqueceu. Deus não esquece, amado. Pode um homem esquecer, mas Deus não esquece. Deus sabe cada detalhe que foi perdido na tua vida. E amados, 2026 será um ano de restituição sobre a sua casa. Para a gente finalizar, amado, se houve ano de perda na sua vida, Deus libera anos de restituição. Se houve escassez na sua vida, Deus libera abundância na tua vida. Se houve vergonha na sua casa, Deus libera honra na sua vida, amado. Pastor, mas por que isso? Às vezes eu nem mereço, pastor. É porque Deus viu as lágrimas que você derramou, querido. Às vezes nós perdemos coisas e fala assim: mas eu perdi. A gente sente algo no coração, querido. 2026 será um ano de restituição, querido. Olha que poderoso isso. Fica de pé em nome de Jesus. Se você conseguir falar para 2 ou 3 pessoas, fala para ele assim: a grande virada já começou na sua vida. Isso. Fala para 3, 4 pessoas, fala assim: a grande virada já começou na sua vida. Isso. Profetiza, querido, que a grande virada já começou na sua vida. Nós precisamos crer, querido, que Deus vai fazer. Mesmo que você não veja um cenário favorável, mesmo que você, querido, não veja algo acontecendo, creia, Deus vai fazer uma grande virada na tua vida, amado. Irmão, se você pudesse entender isso, querido, tem coisas que Deus fez na minha vida que eu nunca imaginei, amado. Mas quando Deus declara uma palavra na nossa vida, ninguém pode parar, querido. Está preparado para viver uma grande virada? Quem está? E a virada começa dia 1º de janeiro de 2026, querido. Pergunte: como, pastor? Você vai estar na casa de Deus, dobrado o seu joelho, consagrando o seu 2026, amado. Ali já começa uma grande virada, querido. Ei, amados, 2026 será um ano que Deus vai acelerar promessas antigas. 2026, que Deus vai restaurar tudo que foi consumido. Deus vai colocar você em lugares tão altos. Deus vai lhe apresentar pessoas e conexões que vai te aproximar mais de Deus. 2026, que ele será um ano da restituição, da honra, do crescimento, da manifestação visível da presença de Deus. E sabe o que é melhor de tudo isso? Pergunta o quê? Que ninguém pode impedir a virada de Deus na sua vida, querido. Ninguém, amados. Ninguém pode impedir. Às vezes Satanás arma alguma coisa para tentar te impedir. Os planos de Satanás serão destruídos, querido. Ei, queridos, cutuca o seu irmão e fala assim: se o Senhor determinou, ninguém pode impedir mais você. Quero que você feche os seus olhos. Se você conseguir vir aqui na frente, você quer viver uma virada na tua vida, você quer viver uma transformação na sua casa, se existe alguma área da tua vida que precisa da restituição de Deus, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Isso, é pertinho de Deus, amado, que nós vamos viver a restituição do Senhor. Lembra que eu falei que toda a verdadeira virada nos aproxima mais de Deus? Isso, não se assuste, querido. Se algumas coisas começar a acontecer, é tudo da parte de Deus e é para restituir aquilo que você perdeu. Fecha os seus olhos, coloca a mão no teu coração. Isso. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer, Senhor, porque o Senhor ainda escuta orações. Senhor, quantas pessoas, meu Pai, estava sofrendo, quantas pessoas, meu Pai, estava passando por escassez, quantas pessoas, meu Pai, estava sendo humilhada, envergonhada. Mas o Senhor me trouxe aqui, meu Pai, para dizer para essa pessoa que a partir de hoje a abundância vai chegar na casa dele. A partir de hoje, meu Pai, a honra vai chegar na casa dessa mulher. Ei, mulher, se prepara, porque Deus tira toda a humilhação da tua vida e começa a derramar um tempo de honra na tua casa.
Em nome de Jesus, visita a oração de cada um dos teus filhos, meu Pai. Eu quero profetizar sobre essa igreja, eu quero profetizar sobre o aliançado, meu Pai, que o tempo de honra, de calúnia, de vergonha começa a cair por terra hoje. E 2026 será um tempo de honra, de crescimento, de prosperidade, da abundância do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, começa a visitar os teus filhos. Eu quero que você comece a adorar e declarar sobre a sua casa o tempo de honra que você vai viver. Isso. Começa a profetizar sobre a tua vida, querido, sobre os teus filhos, sobre a empresa, sobre a sua casa.